Você sabia que nós temos a compreensão de sentir e estar perto dos vivos e dos mortos? Trago hoje tudo sobre necromancia, aonde o poder entre a espiritualidade, as culturas, o xamanismo, o universalismo do sagrado, a egrégora universal sagrado, mestre Iago Duran, e todos os magos e mestres, conhecendo a força da necromancia, possa explicar através deste grande vídeo o poder dessa força. Com isso, irás aprender como o mestre pratica algumas magias dentro da necromancia. Vem comigo. A necromancia é uma prática mágica antiga que remota a milhares de anos. Em seu surgimento, está ligado às crenças de várias civilizações sobre a morte, ou além da comunicação com os espíritos, referindo-se ao ato de invocar ou consultar os mortos para obter conhecimento, geralmente sobre o futuro para resolver questões. As práticas e o desenvolvimento na Idade Média eram sempre tradicionais. Na Idade Média, com o crescimento da influência do cristianismo, a necromancia passou a ser associada com bruxaria e magia negra. Os necromantes eram vistos como suspeitas e a prática era considerada herética pela igreja, sendo frequentemente associada ao culto demoníaco. No entanto, em práticas ocultas, os necromantes ainda eram consultados com rituais complexos para garantir a segurança dos praticantes. Há muito tempo é praticada a necromancia. E o mestre Iago sempre teve dentro dos seus padrões uma Wicca, onde Hecate tem essa base de trabalhar com os mortos, Exu Caveira, grandes entidades da Quimbanda, do luciferianismo, do satanismo e de outras religiões. E para que o mestre Iago tenha essa força, esse poder, sempre foi cultuado dentro da egrégora universal sagrado a força da necromancia entre o vivo e o morto. Por isso que nós temos grandes resultados em área de espiritualidade, no conceito de amor financeiro, prosperidade. Essa é a forma que faz o mestre ser diferenciado no Brasil e na Europa, trabalhando com todos os tipos de religiões, crenças, forças e principalmente a necromancia faz com que a nossa força cresça. Durante o Renascimento, o interesse por textos antigos e práticas ocultas voltou, e com ele a necromancia, filósofos e alquimistas, como Acripa e Paracelso, se interessaram pelo estudo dos mortos e outras práticas esotéricas. Esses estudos desenvolveram uma visão menos suspeitosa da necromancia. Nos séculos 17, 18 e 19 era uma forma de necron. Necron era a palavra usada naquele período. A necromancia na cultura moderna trazia um alto poder. Assim, a necromancia surgiu como uma prática que envolvia respeito e reverência pelos mortos. A necromancia, prática de se comunicar com os mortos para obter conhecimento ou orientação, possui raízes em várias culturas antigas e espirituais. Cada cultura desenvolveu suas próprias variações e interpretações da prática, com significados que vão desde os conselhos práticos até rituais místicos e profundos. Os gregos acreditavam que, por meio dos rituais específicos, poderiam invocar as almas dos mortos para obter sabedoria. Na Roma Antiga, herdando parte das tradições gregas, os romanos também praticavam necromancia, mas com ênfase na adivinhação e nas mensagens dos mortos. Os egípcios tinham uma visão complexa da vida, após a morte. Acreditava que os mortos mantinham poder e conhecimento no além, embora a necromancia não fosse comum da mesma forma
que em outras culturas. Havia práticas ritualísticas para invocar os mortos. Esses rituais estavam ligados à proteção e orientação. E na Europa medieval houve o Renascimento. Durante a Idade Média, o Renascimento, a necromancia se tornou uma prática secreta entre os alquimistas, magos e ocultistas. Com o domínio do cristianismo, a necromancia foi amplamente condenada como heresia associada à feitiçaria e ao paganismo, tornando-se motivo de perseguições naquela época. Nas culturas celtas e nórdicas, a comunicação com os mortos era uma prática espiritual para obter vitórias, orientação e proteção. Em várias tradições afros, como o vodu e haitiano, a santeria cubana e a veneração aos antepassados e a comunicação com eles desempenham um papel central. Esses contextos, a prática não é vista como necromancia, no sentido ocidental, mas sim como um vínculo com os espíritos dos ancestrais. Os praticantes buscam conselhos, vitórias, acreditando que os espíritos têm uma visão ampliada e podem ajudar nos assuntos terrenos. Assim, nós praticamos em todas as vertentes, principalmente dentro da Egrégora Universal do Sagrado. E no xamanismo, em muitas tradições xamânicas, a comunicação com os espíritos dos ancestrais da natureza é essencial aos xamãs. Atua como mediadores, invocando esse espírito para buscar orientação por equilíbrio. E esse contato com os mortos é visto como uma forma de honrar a linhagem, de manter o equilíbrio espiritual e a comunicação. No Japão também se trabalha nessa energia. Na China, práticas de veneração aos ancestrais são essenciais para manter a harmonia familiar e obter orientação aos mortos. Alguns países observam que se trabalham, como o Ocidente, a China, o México, Cuba, a santeria e o próprio Haiti. Países que os bruxos e magos com autoconhecimento tratam os espíritos normalmente como humanos. Essa é a diferença entre um grande líder espiritual, um feiticeiro que de uma forma poderosa no mundo oculto consegue ter uma comunicação transcendente dentro desse poder. Aqui no Brasil, algumas culturas também transcendem essa força, como a própria Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, com tradições em conhecimentos onde atraem os espíritos e assim conversam com adivinhações, cartas e muito mais. A necromancia é algo poderoso, é algo que neste vídeo você vê o qual importante é o poder dessa força. Essa força eu, Mestre Água, sempre trago para você. Saiba que estamos nessa pegada de firmeza e é com isso que o Mestre Água sempre muda o poder sobrenatural diante de todos. No Brasil, a Umbanda e o Candomblé possuem rituais que envolvem a comunicação com espíritos, incluindo guias e entidades que originaram ancestrais ou espíritos protetores. Os médiuns nessa religião canalizam mensagem de espíritos que podem trazer conselhos ou ajudar ou participantes a encontrar soluções. No México, Dia de los Muertos. O México celebra Dia dos Muertos, Dia dos Mortos. A África Ocidental, tradições de voodoo. Os indígenas da América do Norte e do Sul, xamanismo. Filipinas e rituais ancestrais espíritas. Essas práticas, embora variam de culturas para cultura, têm em comum a reverência aos antepassados e a crença em uma conexão contínua entre os vivos e os mortos. Eles não apenas refletem tradições espirituais, mas também representam um respeito profundo pela ancestralidade e pela sabedoria passada de geração em geração. Cada ritual, celebração e invocação reforçam o elo entre a comunidade e seus ancestrais, mantendo vivas as lições e a proteção e o apoio que eles acreditam ver do além. Você já imaginou se encontrar com um espírito oculto ou ter uma conexão dentro do poder entre um morto e um vivo? Ou apenas ter um contato? Talvez você já tenha visto uns vultos ou passado por algo perto, visto imagens ou cenas sobrenaturais dentro da sua casa. E isso são fontes que os mortos estão perto de você.
calafrios e muito mais, a necromancia não é apenas uma filosofia, mas uma prática mágica e espiritual pelos grandes ancestrais e os grandes bruxos da atualidade. A persistência dessas práticas ao longo dos séculos demonstra o quanto a espiritualidade e a conexão com os mortos são fundamentais para a compreensão e a preservação das entidades culturais. Assim, vemos que a comunicação com os ancestrais e a veneração aos mortos não são apenas práticas antigas, mas tradições que carregam significados profundos, conectando o passado com o presente. Em cada cultura, esses rituais são mais do que simples gestos. São maneiras de honrar nossa história e buscar conselhos que vão além do nosso entendimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe para os seus melhores amigos, inscreva-se no canal, deixe um comentário aqui abaixo e fale o que você achou desse conteúdo. Teremos muito mais estudos e conteúdos. Por isso, eu, Mestre Iago, sou considerado um dos melhores no Brasil e na Europa como ocultista, xamânico, mestre, mago, bruxo e feiticeiro. E convido a você a nos encontrar em nossas plataformas. Aqui abaixo está na descrição do vídeo o contato para você entrar em contato comigo. E na descrição do vídeo você já clica e já vai direcionado para lá. Muito obrigado e saiba que na força oculta somos grandiosos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.